Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Michael, professor de matemática de vocês. Bom, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o cálculo de área de figuras geométricas compostas. Só que antes de nós começarmos a aula, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para receber as nossas aulas, tá bom? Vamos lá então? Cálculo de área. Fórmulas para o cálculo de área. Bom, vamos começar pela fórmula do quadrado. A fórmula da área do quadrado é a base vezes a base. Como assim, professor? A base vezes a base. Lembra que o quadrado é uma figura geométrica que tem todos os lados iguais. Então, a base vai ser igual à altura. Então, neste caso, se eu chamei a base de B, logo a altura também é B, porque elas têm o mesmo tamanho. Ah, professor, mas na aula que eu vi, o quadrado tinha um lado chamado de A. Independente, gente. Pode ser A, pode ser B, pode ser H, pode ser X, pode ser o que for. Todos os lados serão iguais, tá bom? E o cálculo da área de um quadrado é a base vezes a altura. Neste caso, B vezes B. Retângulo. O retângulo, ele é bem similar ao quadrado. A única coisa que muda é que ele tem uma das dimensões um pouco mais extensa. E a fórmula que calcula a área do retângulo é a base vezes a altura. No nosso caso aqui, B vezes H. A outra figura é o triângulo, que também é um pouco parecido por ter a base e a altura. A única coisa que muda é que isso é dividido por 2. Então, vocês vão ter aqui a área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Ok? Bom, vamos agora ao nosso exemplo prático. Calcule a área da figura. Poxa, professor, eu não reconheço essa figura. Não é um quadrado, não é um retângulo e nem é um triângulo. Exatamente, pessoal. Quando nós temos figuras geométricas compostas, significa que ela tem mais do que uma figura dentro dela. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui que essa figura geométrica ela pode ser decomposta em duas figuras que nós conhecemos: o retângulo e o triângulo. Tá vendo só? Você sabe calcular a área de um retângulo. Acabei de ensinar para vocês. Você sabe também qual é a fórmula para calcular a área do triângulo. Bom, é só somar a área de um, a área do outro, e no final soma as duas áreas para ter a área total desta figura. Bom, vou chamar o retângulo de figura 1 e o triângulo de figura 2. Tá bom? Então vamos agora para os cálculos. A área do retângulo eu vou chamar de área 1, tá? E a área de um retângulo é a base vezes a altura. Quem que é a base do retângulo? Não é o 10, é o 7. Repare que essa linha aqui que nós traçamos para separar as duas figuras, ela delimita esse retângulo em 7 metros. Então, a base do retângulo é 7 e a altura dele é 5. 7 vezes 5, 35. Bom, se as unidades estiverem em metros, elas vão continuar metros no final. Só que por ser área, serão metros quadrados. Bom, achamos a área da figura 1. Vamos agora achar a área da figura 2. A fórmula do cálculo de área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Qual que é a base desse triângulo? Reparem aqui que essa parte de baixo da figura tem 10 metros. A parte de cima do retângulo tem 7. Eu preciso descobrir qual é o tamanho da nossa base do triângulo. Se eu sei que desta ponta aqui até esta ponta aqui eu tenho 10 e aqui em cima eu tenho 7, quanto falta para em cima completar 10? 3. Então a base do triângulo tem 3 metros. Então, base, que é 3, vezes a altura, que é 5, dividido por 2, vai me dar o meu cálculo de área do triângulo. 3 vezes 5, 15. 15 dividido por 2, 7,5. Como as unidades estão em metros e é um cálculo de área, fica metros quadrados. Agora, para saber qual é a área total dessa figura, é só somar a área 1 mais a área 2. Beleza? Então, nós pegamos o 35 mais 7,5 e isso vai dar 42,5 metros quadrados. Tá vendo só? Eu peguei uma figura que eu não conhecia
Tentei identificar dentro dela figuras que são conhecidas. Sabendo essas figuras, eu calculo a área individualmente delas e no final eu somo tudo para ter a área total da figura. Beleza? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Bom, vou deixar agora um exercício de fixação para vocês. Então, pausem o vídeo, anotem essa imagem, anotem as dimensões, identifiquem quais figuras que vocês conhecem que estão dentro dela, calcule a área para cada uma delas e depois calcule a área total. Deixa nos comentários aqui que na quarta-feira eu estarei postando a resolução deste exercício, tá bom? Pessoal, se ficou alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários que eu estarei respondendo. Bom, por hoje é só e até a próxima!